Existe algo que ninguém está falando sobre a queda na taxa Selic, que aconteceu agora há poucos dias atrás. Está todo mundo muito eufórico, achando que as ações vão disparar por conta da queda na taxa de juros, mas calma lá, porque nesse vídeo eu vou mostrar minha visão sobre essa queda. Um tiro pode sair pela culatra e vou responder diversas outras perguntas, porque essa é a consultoria gratuita número 140, que basicamente é um vídeo onde eu pego diversas perguntas de quem me segue no Instagram e manda na caixinha de perguntas que eu coloco lá toda semana, e eu pego essas principais dúvidas, principais perguntas e respondo. Então, se você ainda não me segue no Instagram, me siga. Aqui provavelmente está o arroba do meu Instagram, então me siga no Instagram para você ter esse contato pessoal mais direto comigo diariamente e conseguir mandar suas dúvidas para a próxima consultoria gratuita, tá bom? Então vamos lá, vamos pegar a primeira pergunta de hoje, pergunta do Cláudio. O que você achou da queda na taxa Selic? Bom, a gente teve agora no dia 2 de agosto de 2023 o início do ciclo de queda na taxa básica de juros do país. Então a gente viu a taxa Selic caindo em 0,5%, confesso que eu acreditei que ia cair sim, mas eu acreditava que ia cair 0,25%. Um ponto importante, um destaque importante é que o Roberto Campos Neto, atual presidente do Banco Central, ele votou, o voto de Minerva dele foi o voto decisivo para a queda de 0,5% na taxa Selic. Então foi uma votação bem apertada, foi uma votação de 5-4. E o Roberto Campos Neto, tá? Algumas curiosidades aqui, depois a gente aprofunda sobre o que ninguém está vendo. O Roberto Campos Neto, ele votou na mesma direção do Gabriel Galípolo, que é um dos novos diretores do Banco Central e o grande cotado para ser o próximo presidente do Banco Central, já que é muito alinhado com o atual governo, né? Então possivelmente vai ser ele a partir do início de 2025, eles votaram juntos, então parece que existe uma sintonia, ao menos técnica ali, né? E quando a gente pensa assim na queda na taxa de juros, a gente tem efeitos de primeira ordem e a gente tem efeitos de segunda ordem, né? O que são esses efeitos de primeira ordem? O que é mais óbvio, que todas as pessoas, todos os investidores que têm um pouco mais de tempo de investimento já sabem, já tem uma percepção, mesmo que ligeira percepção, mas os efeitos de segunda ordem é o mais relevante, é efetivamente o mais importante, tá? Mas vamos tratar aqui primeiro pelos efeitos de primeira ordem, depois pelos efeitos de segunda ordem, tá? Que é o mais relevante que eu quero destacar para você. Quais são os efeitos de primeira ordem da queda na taxa de juros? É um efeito muito claro e explícito e urgente, é que um juro menor, uma taxa Selic menor, faz com que os investidores, os grandes empresários, tenham a necessidade de aprender a investir, porque vai acabar a farra do 1% ao mês, né? A farra do 1% ao mês está com data marcada. O que é a farra do 1% ao mês? É você não precisa fazer nada, você fica lá sem empreender, você fica lá sem investir, você consegue rentabilizar o seu dinheiro em 1% ao mês. Ou seja, esse é o mundo dos rentistas, não é o mundo dos investidores, né? Então, quando acaba essa farra do 1% ao mês, as pessoas precisam se mexer de forma geral. O grande empresário que estava com um monte de dinheiro em caixa investido em renda fixa, dinheiro lá no caixa da sua empresa e não estava expandindo muito seus negócios, agora para ele conseguir ter um lucro maior, um crescimento da lucratividade, ele precisa investir, ele precisa fazer outras coisas, investir no negócio dele, não em renda fixa. Aquelas pessoas que estavam acomodadas porque a renda fixa estava rendendo 1% ao mês, agora tem que começar a se beliscar. Opa, como que eu vou conseguir obter um bom resultado a partir de agora? Por quê? Porque a farra do 1% ao mês na renda fixa acabou. Então acaba temporariamente o mundo dos rentistas e começa o mundo onde a gente realmente tem que fazer alguma coisa para ganhar dinheiro, né? E essa questão é para os investidores. Então uma questão que você tem que ter muito forte dentro da sua cabeça. Você tem a necessidade de aprender a investir nesse momento. Se você está com grande parte do seu dinheiro investido em renda fixa, a taxa Selic serve como uma taxa de referência, tanto para empréstimos, financiamentos, quanto para a rentabilidade da renda fixa. Então, sua rentabilidade vai cair muito, daqui a pouco vai estar muito próximo da poupança e você, quem sabe, vai estar rendendo abaixo da inflação, isso até pode acontecer. Então, você precisa se mexer para aprender a investir, levar isso a sério e se comprometer com o seu conhecimento, tá? Outro ponto importante, né? O juro menor é benéfico para absolutamente todo mundo, para toda a economia, né? Por quê? Justamente porque os empresários estão com muito dinheiro parado, investido em renda fixa, porque está com uma rentabilidade mais alta, sem fazer nada, consegue ganhar dinheiro 1% ao mês. Agora eles têm que fazer alguma coisa, eles têm que se mexer. Se eles se mexem, eles buscam expandir os seus negócios. Como o juro está mais baixo agora, eles podem inclusive fazer financiamentos para conseguirem expandir os seus negócios. E sempre que você tem uma expansão dos negócios, acaba que você tem um aumento na empregabilidade. E a gente entra num ciclo muito positivo, né? Aumentou a empregabilidade, vamos lá.
taxa de juros caiu, ou seja, o custo de oportunidade agora é outro para o empresário deixar seu dinheiro parado. Então agora tem um custo muito alto dele deixar parado, ele precisa movimentar isso no negócio, na economia. Ele vai buscar expandir os negócios. Ao buscar expandir os negócios, o que ele vai fazer? Ele vai contratar pessoas, vai empregar mais gente vai ter dinheiro no bolso. Mais gente com dinheiro no bolso, o que é que vai acontecer? Tem mais gente consumindo. Se tem mais gente consumindo, esse mesmo empresário tem que aumentar a sua produção. Então, além de expandir o negócio, ele aumenta a produção. E se ele aumentar a produção, você tem basicamente mais gente sendo contratada. Sem mais pessoas não tem como fazer isso. Mais gente contratada, mais gente com dinheiro no bolso, mais consumo. E a gente entra num ciclo muito positivo aqui. Então, o principal ponto é que o consumo vai aumentar. E com o consumo aumentando, basicamente você tem uma pessoa consumindo um produto que você vende, você gera, essa pessoa que está consumindo gera mais renda para você, você vai gerar mais renda para outra pessoa, então a economia se dá muito bem, né? Qual é o tendão de Aquiles? Quais são os efeitos de segunda ordem? Quais são os problemas explícitos? Né? É justamente esse aumento da produção. O que acontece? Até um dado momento, os empresários aqui no Brasil conseguem aumentar a produção. Só que a gente tem uma quantidade de pessoas desempregadas muito alta. E quanto mais você aumenta o consumo, mais essas pessoas vão passar também a ter reajustes salariais maiores, que vão fazer com que elas queiram consumir ainda mais. Porque agora, poxa, a gente está num momento de crise, as pessoas não estão sobrando muito para a maioria das pessoas. A partir do momento que começa a sobrar, as pessoas querem comprar coisas mais sofisticadas. As pessoas querem comprar mais coisas, aumenta o padrão de consumo. E como que a gente vê um aumento da produção compatível com esse aumento do consumo? Nesses momentos da queda na taxa de juros. Quando a gente tem investimento direto, principalmente de investidores e empresários estrangeiros aqui no Brasil. O que seria investimento direto? Investimento direto nada mais é do que o aumento sustentável da capacidade produtiva do país. Deixa eu mostrar uma imagem aqui para você que vai fazer mais sentido. Ó, o que você vê nessa imagem aqui? A gente está no site da FGV, tá? Fundação Getúlio Vargas, e o IBRE ele faz um cálculo do PIB potencial do país. O que é esse tal de PIB potencial? É o que mede a nossa capacidade produtiva. Então, quanto que o Brasil tem de capacidade produtiva com o passar do tempo? Por meio de vários cálculos, várias análises, eles chegam a essa conclusão. E a gente tem aqui ó, na linha laranja o PIB potencial do Brasil até o primeiro trimestre de 2023, que é a última data de conclusão desses cálculos, né? E a gente vê que a gente teve um PIB potencial crescendo até 2014, depois ficamos estacionados e com diversas mudanças que a gente teve na economia, a partir do fim de 2022 a gente teve uma leve elevação no nosso PIB potencial, ou seja, na nossa capacidade produtiva total. Na linha azul escura, você está vendo o PIB efetivo. O que é o PIB efetivo? É o quanto efetivamente se gera, se constrói de riqueza na economia. Quanto que está efetivamente sendo gerado de riqueza na economia. E a gente viu aqui que a gente teve um crescimento no nosso PIB efetivo até ali 2014, depois a gente teve um tombo, a pior crise da história já documentada para um país que não estava passando por uma guerra. Esse é um título que a gente leva. Tá? A gente teve essa grande crise 2015, 2016, depois a gente teve uma melhora vagarosa, veio o impacto da semana do álcool gel e agora o que acontece? A gente já está operando muito próximo do nosso PIB potencial. E aqui que o tiro pode sair pela culatra. Aqui que a gente tem que prestar muita atenção. Vou mostrar dados para você, não opiniões, tá? Sempre que, pensa comigo, sempre que você tem um PIB efetivo acima do PIB potencial, é a mesma coisa que você está correndo com os seus batimentos cardíacos acima da sua frequência cardíaca máxima. Então, digamos que você seja uma pessoa, tenha 40 anos, e a sua frequência cardíaca máxima é 220 menos 40, 180. Se você correr por muito tempo a um batimento de 190 batimentos por minuto, o que vai acontecer? Uma hora você vai desmaiar, muito provavelmente. Tá? 210, você vai desmaiar. Então, você vai para UTI. O que vai acontecer? O que aconteceu já no passado? O Brasil foi para UTI. Então, olha só. Se a taxa de juros está caindo, vai aumentar o consumo. Se aumentar o consumo simplesmente porque a taxa de juros caiu, agora está mais fácil de pegar empréstimo, as pessoas estão com vários sonhos engavetados, agora está mais barato o financiamento, empréstimo e tudo mais. Se vai aumentar o consumo, vai ter mais gente empregada, mais gente com dinheiro no bolso, o que a gente tem que ter? Um PIB potencial subindo também. O PIB efetivo não adianta ele subir só. O PIB potencial tem que subir junto. Como que o PIB efetivo sobe? Naturalmente, reduziu a taxa de juros, o PIB efetivo tem tudo para subir.
Tá? O grande problema é que nós já estamos operando na capacidade máxima da economia. O consumo já está igual à nossa capacidade máxima. Ah, Vinícius, mas é a capacidade ociosa da indústria. Bom, a gente tem distorções em alguns setores e tem capacidade ociosa em outros setores. Isso aqui é uma média da economia como um todo. Mas se a gente tiver um PIB efetivo acima do potencial por um período de tempo relevante, né? Às vezes, aconteceu aqui por 2, 3 meses. Tudo bem, não vai gerar transtornos. Agora, aconteceu aqui por alguns anos, a gente vai ter um tombo, a gente vai para a UTI. E esse é o risco do Brasil ir para a UTI justamente por conta do aumento do consumo, que pode parecer muito louco. Porque se aumenta o consumo, as empresas vendem mais, a economia prospera, só prospera se tiver aumento da capacidade produtiva. Por quê? Se não, e eu vou te mostrar que não está tendo esse aumento. O que acontece? Se você tem um aumento do consumo, muito mais pessoas, deixa eu voltar a imagem aqui para mim. Se você tem muito mais pessoas querendo comprar determinados produtos e a oferta desses produtos está exatamente igual à de antes, o que vai acontecer? Escassez de produtos. Quando você tem escassez de produtos, quando você vai num prédio e existe só um apartamento com uma configuração que você quer, ele é de ponta assim, que pega o nascer do sol, é só aquele, não tem nenhum igual com a mesma vista, não, nenhum igual. E tem 15 pessoas querendo comprar. O que vai acontecer com o preço desse apartamento? Vai aumentar. Porque o vendedor ele vai dizer, quanto que você, Vinícius, quanto que você paga? Quanto que você, Cláudia, quanto que você paga? Quanto que você, Josué, quanto que você paga? E cada um vai dando um lance maior até que alguém leva. Com os produtos, com tudo na economia é assim também. Então, se você tiver um aumento do consumo, mas não tiver um aumento da produção, um aumento da oferta, você tem inflação. E se você tem um aumento da inflação, o que você tem? Uma interrupção do ciclo de cortes na taxa de juros e uma interrupção da melhora econômica do país. Então, esse é o tendão de Aquiles. E quando a gente vê a realidade, o que está acontecendo com o investimento direto no país, que eu falei no começo e agora vou deixar mais claro ainda, olha só, eu estou no site do Banco Central do Brasil, tá? Onde a gente pega as estatísticas do setor externo. No fim de cada mês, eles divulgam, né, essas estatísticas. E o que a gente consegue ver no site do Banco Central do Brasil? A gente vê o seguinte, tá? A gente vê que o investimento direto no país, o que é investimento direto? Basicamente, investimento direto é aquele capital que ele é aplicado, como por exemplo, instalação de empresas. Agora tem uma empresa, acho que é chinesa, BYD ou BYD, BYD, para produzir carros elétricos, que está se instalando no Brasil, fazer um investimento de 3 bilhões. Isso aqui é investimento direto. Então, quando você tem instalação, né, de empresas aqui que vão gerar emprego, que vão aumentar a produtividade de forma relevante, não simplesmente a gente aumentar um pouco a capacidade produtiva. E o que a gente vê? Em 2022 a gente teve um ingresso muito grande de investimento direto no Brasil. Em 2023 o negócio começou a desandar. 2023 a gente vê que está caindo esse ingresso de investimento direto no país mês após mês. O que a gente vê também? Investimentos em carteira. O que é investimentos em carteira no mercado doméstico? A gente tem basicamente investimentos em renda fixa e na Bolsa de Valores. Tá? E o que a gente vê em 2023? Janeiro entrou bastante, até março caiu, depois voltou, depois caiu muito em maio e junho voltou. E o que a gente viu acontecer um dia após a queda na taxa de juros? A gente viu o dólar valorizando quase 2%. O que isso significa? Que o investidor estrangeiro está tirando dólares aqui do país. Por que ele está tirando dólares aqui do país? Por conta de um segundo efeito de segunda ordem. Então vamos por partes, vamos entender tudo aqui. Primeira parte, tá? A queda nos juros vai gerar um aumento no consumo. O aumento no consumo, em tese, é benéfico para a economia, exceto se a gente não tiver um aumento da capacidade produtiva junto, se a gente não tiver um aumento do investimento direto no país, que efetivamente é o que gera o aumento da nossa capacidade produtiva. Já estamos com o PIB potencial, ou com o PIB efetivo batendo no PIB potencial, então estamos na nossa capacidade máxima já de produção da economia. A gente precisa de investimento direto, só que está diminuindo o investimento direto. E, além disso, os investidores deram um sinal claro, um dia depois, no dia 13 de agosto de 2023, um dia depois da queda da taxa Selic, de que tem muito dólar que estava sendo investido em renda fixa aqui no Brasil, que já começou a sair do Brasil. Por quê? Porque agora a rentabilidade da renda fixa está menor. Então, existe um fenômeno chamado carry trade, que basicamente pega um especulador estrangeiro, ele pega dinheiro emprestado lá no Japão com uma taxa pequenininha e vem investir aqui no Brasil pagando mais de 13% ao ano. E aí, basicamente, ele começa a ganhar muito dinheiro. Estados Unidos está rendendo 5,5% a renda fixa, aqui está 13%. Daqui a pouco aqui vai estar 10%, Estados Unidos 5%. Opa, será que eu corro risco
de trocar meus dólares, meus ienes por dólar e dólar por real, uma moeda muito mais fraca, não tem nem 30 anos, para eu ganhar só 5% a mais ao ano, 5% é que o dólar pode oscilar em 2, 3 dias. Então ele começa a fazer conta e refletir, será que eu devo continuar investindo no Brasil? E esse é exatamente o segundo ponto, o diferencial de juro. O diferencial de juro é essa comparação. Deixa eu mostrar aqui na tela para você. Olha só, aqui na linha laranja você vê a nossa taxa Selic aqui no Brasil, nossa taxa básica de juros, que inclusive ainda não foi atualizada porque ela tem uma atualização mensal, tá? Mas que já caiu um pouquinho, está em 13,75%, 13,25% agora ao ano. E aqui você tem a taxa de juros americana, né? A taxa de juros americana está subindo, vai continuar subindo muito provavelmente mais um pouco, até um patamar de no máximo ali uns 6%. Talvez pare por aqui, talvez vá até uns 6%. Então a diferença entre o quanto rende a renda fixa nos Estados Unidos e o quanto rende a renda fixa no Brasil, cada vez vai afunilar mais. Cada vez o diferencial de juro vai ser menor, né? Se a gente pegar aqui e colocar o próprio dólar, né? Vamos colocar aqui, ó, USD, BRL. A gente vai ver o seguinte, a gente tinha um diferencial de juro aqui em 2019, tá? A taxa Selic no Brasil estava em 6%, nos Estados Unidos estava em 2%. No momento em que começou a afunilar esse diferencial de juro, o que aconteceu com o dólar? Subiu. E o que acontece a partir daqui? Olha só que interessante. Cada vez mais o diferencial de juros a partir de 2021 foi aumentando. E o que aconteceu com o dólar? Ele deu uma leve corrigida, tá? Daqui para frente, o que vai acontecer? Taxa de juros no Brasil vai cair e taxa de juros nos Estados Unidos ou vai subir mais um pouco ou vai continuar parada aqui por bastante tempo. Isso já foi um aviso deles. Talvez um movimento similar ao que aconteceu aqui no Brasil. Então, cada vez o diferencial de juros vai diminuir mais. Quando o diferencial de juros diminui, o que acontece com o dólar? Ele pode subir. E se o dólar sobe? Vamos voltar à minha explicação de agora a pouco. Se o dólar sobe, todas as matérias-primas que existem no mundo são cotadas em dólar. Então, aumenta o custo de produção para as empresas. Se aumentar o custo de produção para as empresas, o que vai acontecer? As empresas, para manter a sua margem de lucro, vão repassar esse aumento de preço para os clientes. Isso vai gerar inflação. Então, a gente tem dois riscos da inflação. Daqui a algum tempo, não estou dizendo para o mês que vem, estou dizendo para daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos. Porque esse é um processo que leva tempo para acontecer. Mas olha só, a gente tem um risco de inflação por conta de um PIB potencial que não sobe, ou sobe muito pouco. E a taxa de juros vai cair, o PIB efetivo vai provavelmente para cima do potencial. E a gente também tem um risco de inflação por conta de um possível aumento na cotação do dólar. É por isso que eu falo para você sobre por que eu estou investindo mais em dólar, por que eu estou aumentando meus aportes no exterior, por que eu estou acelerando o passo, porque o dólar abaixo de R$5 é realmente uma grande oportunidade, na minha visão. E quanto mais diminuir esse juro, mais os investidores, principalmente especuladores estrangeiros que investem em renda fixa aqui para aproveitar um juro alto, um juro gordo, eles vão começar a pensar, será que, ok, com uma diferença de 8,5% de rentabilidade, faz sentido investir no Brasil, mas e agora que está 7%? E agora que está 6%? E agora que está 5%? E agora que está 4%? Quanto mais diminuir essa diferença entre os juros, mais dólar pode sair daqui e mais dólar saindo daqui, o que é que pode acontecer? Esse dólar dispara, isso gera inflação e também interrompe o ciclo de queda nos juros. E se interromper o ciclo de queda nos juros, basicamente interrompe a melhora econômica no país. Ah, Vinícius, mas o governo ele vai derrubar o juro de qualquer jeito. Isso é ainda pior. Na Turquia, foi feito isso. Por decreto, se reduziu a taxa de juros mesmo com uma inflação acima da meta. O que aconteceu? Inflação de 80% e o câmbio dólar valorizou 400%. 300%, perdão, multiplicou por 4. Então tem que ter muito cuidado com o que pode acontecer, por isso uma exposição em dólar é muito interessante, por isso que o dólar é uma antiação, é um mecanismo de hedge, esses investimentos com viés de proteção, que tem mais de 4 trilhões de dólares investidos no exterior, mas aqui no Brasil ainda é muito negligenciado. É um processo, no Brasil ainda é muito superficial o investimento, tá? E um outro agravante, um outro efeito de segunda ordem, é a disputa entre Brasil e México. Vinícius, eu nunca ouvi falar sobre a disputa entre Brasil e México. Pois é, eu acredito que você nunca tenha ouvido falar. Isso é pouco difundido. Mas olha só, quando a gente pensa em juro real, quando a gente pensa assim no diferencial de juro, geralmente a gente não olha essa taxa nominal como eu estou mostrando para você por efeito de simplificação. Não quero tornar muito difícil a explicação aqui. Mas o que geralmente os investidores olham? Eles olham juro real. O que é o juro real? É a taxa de juros menos, ou melhor, descontando a inflação, não é uma conta de menos, é uma conta de desconto, que aí pega uma conta de divisão. E a gente tem aqui um ranking, tá, que foi feito da taxa de juro real para diversos países.
tá? Pegando o ranking dos países com maior taxa de juro real do mundo hoje, olhando para a taxa de juros hoje e para a inflação esperada para os próximos 12 meses. E quando a gente vê, a gente tem o quê? O Brasil no topo, com uma taxa de juro real esperada de 6,68%, porque é isso que o investidor está olhando para frente, e não para trás, né? Não a inflação que já passou, mas a inflação que deve vir. Brasil, 6,68% e México, 6,64%. Está muito próximo. Mais uma queda na taxa de juros, no Brasil, a gente já não vai ter mais a maior taxa de juro real esperada do planeta. Vai ser o México. E quando a gente olha a situação fiscal do México, é muito melhor que a do Brasil. O que é a situação fiscal? É a situação de orçamento, situação de gastos. Vamos dar uma olhada, ó. Dívida do governo em relação ao percentual do PIB do Brasil. A nossa dívida corresponde a mais ou menos 73% do PIB. Então, de tudo que a gente produz, a gente tem 73% de dívida, o equivalente a 73% da nossa produção como dívida. Se a gente vai olhar o cenário mexicano, é completamente diferente. O México tem uma dívida muito menor e tem uma responsabilidade muito maior. Olha só, no pico em 2021 foi lá para 58%. O Brasil, no pico, foi para quase 90%. Né? E no México, hoje está em mais ou menos 55%. A dívida do país, tá? Em relação ao percentual do PIB. Então, o que o investidor estrangeiro pode começar a pensar? Para aí, o juro real no México está maior que o do Brasil, pelo menos o esperado. E o México tem uma situação fiscal muito melhor. Ele é muito mais responsável com os gastos, tem uma dívida muito menor. Se o México tem uma dívida muito menor, ele é um país menos arriscado para se investir. E esse fluxo de dólares que entrou no Brasil durante os anos de 2021 e durante os anos de 2022, por conta da nossa taxa de juros alta, e você pode ver justamente por aqui, ó, até maio entrou dinheiro. Até o início de 2022 entrou dinheiro no Brasil. Depois a gente começou a ver retirada, saques. Né? E depois um vai e vem danado. O investidor estrangeiro pode começar a pensar, eu não vou investir no Brasil, eu vou aproveitar o México. Porque o México não está reduzindo taxa de juros, está com uma taxa de juros mais gorda, uma taxa de juros real, e eu vou tirar o meu dinheiro do Brasil e vou para o México. Existe esse risco. Se isso acontecer, dólar dispara, mesmo efeito do diferencial de juros. A diferença é que ele não iria para os Estados Unidos, ele iria para o México, né, que tem uma taxa de juros um pouco mais gorda. E sai dólar sobe, inflação sobe, taxa de juros não consegue cair. Se derrubar, o efeito é pior ainda. Então, a gente tem dois cenários, uma recomendação importante para que você entenda, tá? O cenário para as ações, para o mercado de ações, para fundos imobiliários, é excepcional no curto prazo. Mas você tem que saber dissociar curto prazo de médio e longo prazo. No curto prazo, o que está acontecendo? Taxa de juros caindo, aumenta o consumo, as empresas vendem mais, o custo da dívida para as empresas vai diminuir, as empresas têm que valer mais, vão aumentar os seus lucros, sem dúvida nenhuma. Agora, no médio e longo prazo, o que é que vai acontecer? Aqui que está o ponto. Depende do aumento da nossa capacidade produtiva. Se a gente tiver investimento direto aumentando, hoje está diminuindo, mês após mês. Se a gente tiver investimento direto aumentando, que faz com que o PIB potencial suba e a gente realmente tenha capacidade para passar por um crescimento econômico, tá tudo bem. PIB potencial subindo, investidor estrangeiro, grandes empresários colocando dinheiro no país, vai aumentar essa capacidade de crescimento do país. Agora, se isso não acontecer, o Brasil é simplesmente um investimento especulativo para os estrangeiros. Quando cair taxa de juro, diferencial de juro fica cada vez mais estreito. Diferencial de juro estreito vai fazer com que eles vão embora, porque não tem nenhum interesse no Brasil. Afinal, não estão colocando investimento direto aqui, não estão aumentando a capacidade produtiva do país. E eles simplesmente vão para outro país parasitar lá enquanto tiver uma taxa de juro real gorda. E basicamente é assim que os especuladores estrangeiros vão fazendo. Tá? Então a gente precisa aumentar a capacidade de produção, a gente precisa aumentar o PIB potencial, isso não está acontecendo hoje. Se isso não está acontecendo, alerta amarelo, vermelho aqui para as condições de médio e longo prazo. É por isso que eu estou sempre me preparando para o próximo ciclo. Né? Então eu tenho que começar a investir em ações. Bom, se você não investe, na minha visão, faz muito sentido. Agora, eu já estou investindo em ações há muito tempo, já estou ligado nessa situação há muito tempo, meus alunos, meus mentorados, há muito tempo. Agora eu estou me preparando o quê? Para a situação de médio prazo. Eu estou me preparando comprando dólar muito baixo, comprando ativos em dólar, não simplesmente trocando real por dólar, porque está uma oportunidade gigantesca. E aí daqui 3 anos,
eu vou estar me posicionando para os próximos 3 anos e assim por diante. Você entende? Então não cai na euforia, não entra na euforia, saiba dissociar curto prazo de médio e longo prazo e presta muito atenção nos efeitos de segunda ordem. Porque o que você vai encontrar no YouTube, nas redes sociais, de forma geral, é muito mais euforia do que conhecimento aprofundado. Cuidado, presta bem atenção, olha para os dados, porque isso não te trai. Narrativas, sim, mas os dados não vão te trair. Próxima pergunta do Lucas. O que acontece com os fundos imobiliários com essa queda na taxa de juros? Bom, uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Então, olha só para a minha imagem. Na linha verde, você está vendo o IFIX. Tá? O IFIX é um índice que mede a valorização média dos fundos imobiliários no Brasil. Tá? E você vê aqui no maior horizonte de tempo possível, desde setembro de 2012 até o momento atual. Na linha laranja, você vê a nossa taxa Selic, a nossa taxa básica de juros da economia. Então, a gente vê um comportamento muito óbvio aqui, tá? Que é o quê? Quando a taxa Selic sobe, a taxa de juros sobe, os fundos imobiliários desvalorizam. Quando a taxa Selic cai, os fundos imobiliários valorizam. Quando a taxa Selic sobe, os fundos imobiliários desvalorizam e quando a taxa Selic cai, os fundos imobiliários valorizam. E você pode ver que os fundos imobiliários, a valorização sempre antecede o início da queda nos juros. Por quê? Porque os fundos imobiliários eles não respondem à taxa Selic, eles respondem às expectativas pelos juros lá na frente. Então você vê que o início do ciclo de alta sempre começa antes do juro efetivamente começar a cair, né? Isso no passado e hoje também. A gente viu os fundos imobiliários começarem a valorizar em março e a taxa Selic só foi cair agora em agosto, tá? Só que essa pernadinha de alta é somente o começo da valorização do mercado de fundos imobiliários, como você pode ver aqui, ó. Se a gente contrastar com o passado, a gente vai ver, ó, teve uma valorização, tá? Até outubro, que foi quando a taxa de juros começou a cair, mas depois teve uma valorização muito maior. Tá? E por que os fundos imobiliários valorizam? E aqui tem 2 pontos muito importantes para você ter em mente. Por que os fundos imobiliários valorizam quando os juros caem? Né? Basicamente porque quando você faz a precificação de um ativo, qual que seria o valor do patrimônio desse patrimônio imobiliário, que eu pego um prédio? Como que você faz essa conta? Você faz uma conta que você vai projetar o fluxo de caixa futuro, o quanto você vai receber de aluguel futuramente, e você vai trazer esse valor do futuro a valor presente por meio de uma taxa de desconto, né? Que é a taxa do tempo. A taxa Selic nada mais é do que o custo do dinheiro no tempo, né? Então, basicamente vai ser feita uma conta. Quando a taxa de juros está super elevada, a expectativa para os juros ficarem lá em cima, não, a gente vai receber nesse ano um aluguel de tantos mil reais, pelo aluguel aqui desse imóvel, no ano que vem tantos mil, isso é o que a gente projeta, né? Tantos mil, vai lá para frente, faz para vários anos e para perpetuidade. E aí você traz o valor presente por meio de uma taxa de juros esperada, que é o custo do dinheiro no tempo, né? Que basicamente é uma rentabilidade média que você consegue em um investimento extremamente conservador. É por isso que você usa. Quando a taxa de juros cai, principalmente a expectativa para a taxa Selic cai, o que acontece? Existe uma reprecificação do quanto deve valer esse patrimônio imobiliário. Bom, se eu trouxer esse valor que eu vou receber daqui 5 anos como aluguel ao valor presente, a valores de hoje, trazendo por uma taxa menor, ou seja, descontando uma taxa menor desse fluxo que está lá na frente, desse dinheiro que está lá na frente, eu vou ter um valor desse patrimônio maior. É algo um pouco complexo, mas eu estou tentando explicar só em palavras aqui para a gente não entrar num contexto muito técnico. Então, se a gente tem uma queda nos juros, a gente tem uma queda nessa taxa de desconto, se a gente tem uma queda na taxa de desconto, o patrimônio imobiliário vale mais. Por isso que você vê, por mais que algumas pessoas contestem isso, mas você vê claramente que os imóveis valorizam muito de preço em momentos de queda nos juros. E desvalorizam, inclusive, em momento de alta nos juros. Podem, alguns não desvalorizam, depende da região, mas na média, desvalorizam em momento de alta nos juros. E é por quê? Basicamente porque é tudo oferta e demanda, gente. Então, quando você tem um aumento nos juros, as pessoas param de comprar, o mercado esfria, as pessoas elas param de fazer financiamento imobiliário, que é a maior forma de compra de imóveis que a gente tem no mundo, é via financiamento imobiliário. Você fica lá 15 anos pagando, 30 anos pagando, seja lá quantos anos pagando. Quando você tem taxas de juros reduzidas, as pessoas estão há 2, 3 anos com o sonho engavetado da casa própria, só que o juro está muito alto, não faz sentido comprar naquele momento. E aí, a taxa de juros começa a cair, as pessoas começam a comprar mais, se tem mais consumo, se tem mais gente querendo comprar uma oferta definida de imóveis, o que vai acontecer? Os preços deles vão subir. E aí vai ter, as construtoras começam a se mexer para construir mais, mas o consumo aumenta muito mais rápido, né? Por quê? Você emprega as pessoas, elas têm salário já no próximo mês. Agora, para erguer um prédio, erguer um edifício, construir imóveis, leva mais tempo, demora mais. Então você tem o consumo
nesse setor específico, o consumo crescendo de uma forma muito mais rápida do que a própria oferta desses imóveis. Então, por isso que os preços sobem. Então, você tem esses dois pontos. Primeiro, é pelo cálculo do valor do patrimônio. E segundo, é simplesmente pela dinâmica do próprio mercado imobiliário. Então, com juros para baixo, a gente vê o mercado imobiliário valorizando. E isso é um bom momento, te mostra um bom momento para exposição. Ao mesmo tempo que a gente tem um potencial de valorização por conta do aumento do valor do patrimônio, a gente tem também um risco na frente. Qual risco? Um risco de que se você não entrar agora, você pode perder uma gorda renda passiva, um gordo volume de dividendos. Por quê? Quando você investe no fundo imobiliário, digamos que o preço da cota esteja hoje em R$100, o que vai acontecer? Esse fundo imobiliário ele paga, por exemplo, R$10 por ano de aluguel. Então você tem um dividend yield, é um indicador, né? O quanto que você recebe de dividendo em relação ao preço que você pagou. Dividend yield on cost é o nome desse indicador. Então, você pagou R$100, você vai receber R$10 de dividendos por ano. Então, você tem um dividend yield on cost de 10% ao ano. Ou seja, você recebe uma remuneração de 10% ao ano só de aluguel, sem nem pensar na valorização do patrimônio. Se você decidir comprar esse fundo imobiliário daqui 2, 3 anos, quando a cota talvez estiver em R$150, você recebe dividendo por cota. Então, o que vai acontecer? Você vai pagar R$150 na cota do fundo imobiliário, ele vai estar pagando de dividendo os mesmos 10%, e aí o seu dividend yield on cost vai ser de 6,67%. Ou seja, você vai receber um volume de dividendos muito menor. Você vai receber um aluguel muito menor porque você está pagando mais caro no ativo porque ele está valendo mais e o mercado já está pagando mais, porque a taxa de juros já caiu. Então, é um momento de ouro para quem não tem fundo imobiliário, colocar fundo imobiliário na sua carteira, pela ótica do potencial de valorização e também pela ótica de que os dividendos ainda estão gordos, mas daqui a pouco não vão mais estar, porque os preços vão subir e você recebe dividendos por cota. Então, com o mesmo valor, sei lá, você vai investir R$1.000, por exemplo. Se você conseguir comprar 10 cotas, R$100 cada uma, melhor. Agora, se o preço já estiver em R$150 daqui 2, 3 anos, o que vai acontecer? Você não vai conseguir comprar 10 cotas. Você vai conseguir comprar 6 cotas e não tem como comprar fração. Mas 6 cotas você vai comprar e vai sobrar R$100 ali para você. Então, quanto antes você começar, sem dúvidas, melhor. Tá? Um excelente momento para ter fundos imobiliários na minha carteira, na minha visão. Não é uma recomendação de investimento para você, mas pensa com carinho em tudo que eu te falei aqui. Próxima pergunta do Jack. O que acha do setor de varejo para os próximos meses? Vamos lá, varejo não é um setor da minha preferência, mas não quer dizer que eu nunca invisto em varejo, tá? Já investi, já ganhei muito dinheiro, mas não é um setor que tem a minha preferência. Existem duas empresas que eu gosto no setor de varejo, que eu vejo sentido, gosto para o momento, né? Porque não é só, não gosto da empresa, vou investir. Não, a empresa tem que ser boa e tem que estar cotada a um bom preço. Não adianta nada ser boa, só que está extremamente cara. Então, tem duas empresas que fazem muito sentido. Uma tem um risco um pouco maior, outra tem um risco um pouco menor, até pelo tamanho da empresa, pela dinâmica, né? Mas antes, explicando por que eu não gosto muito do setor de varejo, né? Qual é o diferencial que você tem no varejo hoje? O diferencial que você tem no varejo hoje, basicamente, vai ser preço, né? Quando você vai fazer uma pesquisa, você sempre pensa assim, investimento em ações se trata de comprar empresas. Comprar empresas se trata de dia a dia, rotina. É o que você faz. Então pensa no que você faz com essas empresas. Quando você vai decidir comprar, né? Vou comprar uma cama, por exemplo. Acabei de comprar uma cama. Eu pesquisei onde? Na internet. E aí eu pesquisei na internet, eu quero essa cama específica. Onde é que tá mais barato? É simplesmente assim. Você não tem uma grande fidelidade a uma empresa do varejo, né? É diferente de um banco, por exemplo. Você vai pegar aquela mais barata. Nessa loja aqui tá mais barata, nessa aqui tá mais barata, nessa aqui. E eu consigo, onde eu consigo melhor condição? E aí você vai lá e compra. Então, em todo setor que você tem assim uma competição feroz, e a competição é por preço, você não tem muita fidelização, geralmente você tem margens muito baixas, margem de lucro, que vai caindo com o passar do tempo. Tanto que eu só invisto em empresas do varejo quando a margem está boa. Se a margem não está boa, que é o caso da maioria dessas empresas, eu prefiro não investir nessas empresas do varejo, tá? E quando a gente fala em varejo, você pode... Então essa é a explicação do porquê que eu não gosto desse setor. Quando a gente pensa em varejo, eu posso tratar de uma forma mais abrangente ou de uma forma mais afunilada. Você pode talvez falar em varejo só Magazine Luiza, Carrefour, esse tipo de coisa. Eu englobo varejo como lojas, de forma geral, tá?
Se eu for pensar somente em Magazine Luiza, Via Varejo, lojas americanas, esse tipo de coisa, eu não invisto nenhuma. Tá? Para mim, eu prefiro ficar de fora, por mais que o setor deva ir bem, né, nos próximos meses. Eu prefiro ficar de fora. Mas vou explicar por quê. Por que o setor vai bem nos próximos meses? Porque basicamente a gente tem uma queda na taxa de juros. E já tem uma queda contratada de mais meio ponto percentual para cada uma das reuniões desse ano. Se a taxa de juros está caindo, lembra do carnezinho gostoso lá da Luiza Helena Trajano? Pois é, a maioria das pessoas compra via carnê, né? Compra no crediário e o juro do crediário cai. Se você tem taxa de juros caindo, aumenta a empregabilidade, tem mais gente com dinheiro no bolso. Mais gente com dinheiro no bolso, consegue parcelar por um juro mais baixo, aumenta basicamente o volume de vendas dessas empresas. Mas essas empresas estão dando prejuízo. Então, poxa, primeiro vem para um cenário de lucro, mostra resiliência, mostra um diferencial que nenhuma tem hoje na minha visão, e aí eu penso em investir. Mas o setor deve ir bem. Duas ações que eu vejo que faz sentido não está nesse setor mais afunilado varejo, mas quando a gente pensa em lojas de forma geral e mais segmentado aqui no subsetor de vestuário. Tá? Uma empresa que, na minha visão, ela tem uma capacidade operacional muito grande, muito forte, e uma adaptação a mudanças muito boa, são as lojas Renner. Tá? Nada disso é recomendação de investimento para você. Presta bem atenção. São as lojas Renner. E as lojas Renner estão sendo negociadas por um preço extremamente baixo. Quando a gente pensa historicamente, o normal para a Renner era estar negociando, olha só, a 30 vezes, 40 vezes seus lucros. Hoje a Renner está negociando a 15 vezes, mais da metade, ou melhor, menos da metade do que isso. É uma empresa que tem uma dívida líquida negativa, é uma empresa que ainda tem um bom retorno, tá? Consegue crescer lucro com o passar do tempo, tem uma barreira maior por conta dessas questões de disputas com Shein, Shopee, etc e tal, essa questão de tributação para o exterior. Então existe esse nível de risco mais elevado para essa empresa, mas é uma marca forte, focada no fast fashion, tá? Que é justamente essa moda mais barata. Então você pega artigos de moda, mas consegue vender de forma mais barata e consegue ter competitividade, mas tem esse risco aí dessas empresas do exterior, tá? Uma outra empresa que eu já falo há muito tempo, principalmente para os meus alunos, ela já subiu, já valorizou pra caramba. Ela era uma oportunidade muito melhor quando ainda estava lá na faixa dos R$7. Eu tenho vários mentorados, isso aqui a gente achou uns 2, 3 anos atrás, dentro da mentoria Lince, que pegaram ela aqui por volta dos R$7. Ó. Hoje já estão tendo aí mais ou menos uns 200% de rentabilidade. Mas é uma empresa também muito redonda, a Vulcabras é dona das marcas Azaleia, vai pegar essa parte de calçados, tá? E ela não está sendo negociada a um preço exorbitante, mas ela tem resultados muito bons, uma dívida geral baixinha, um volume de caixa muito grande em relação às dívidas que tem que pagar agora nos próximos 12 meses. Então, uma margem de lucro muito boa. Então, é uma empresa muito redonda na minha visão. Mas assim, pensando no varejo, Magalu, Via Varejo, lojas americanas, esse tipo de coisa, eu fico fora de todas. Vestuário, acredito que vale a pena cogitar uma exposição nessas duas empresas aqui, mas entendendo o risco principalmente para lojas americanas, que é o risco de Shopee, Shein, tributação no exterior e tudo mais, tá? Mas o setor em si deve ir bem. Magalu, Via Varejo, lojas americanas, acredito, lojas americanas talvez não. Essas ações devem valorizar, mas mesmo assim, acredite se quiser, eu prefiro ficar de fora. Próxima pergunta do Ferdoug. Como investir em ouro? Vamos lá, existem várias formas de você investir em ouro. E por que investir em ouro, né? Ouro, metais preciosos, são um dos tipos de anti-ações. O que são anti-ações? São investimentos que valorizam muito quando as ações desvalorizam, quando as ações caem. E sabendo usar isso da forma certa, você consegue lucrar tanto nas altas quanto nas quedas da bolsa, que é o que eu ensino basicamente todos os dias, ou busco ensinar para vocês, tá? E essas anti-ações são mecanismos de hedge, são investimentos de proteção muito difundidos no exterior, né, que tem mais de 4 trilhões de dólares investidos, mas que no Brasil, como a abordagem aos investimentos ainda é muito superficial, pelo baixo volume de investidores, não é algo muito popularizado por aqui. Mas vamos lá. Como investir em ouro, então, especificamente? Né? No investimento que mais valorizou na última década e na década anterior também. Você pode investir de várias formas. Você pode ter o ouro físico, eu já tive, isso aqui demanda acompanhamento, demanda cofre, demanda segurança. Se você quiser colocar num cofre em algum outro lugar, num banco, por exemplo, você tem uma taxa que vai chegar até 10% ao ano, então uma taxa muito alta. Só se você tiver um cofre em casa, esse tipo de coisa. E para quem é ultra conservador. Mas você pode investir por meio de veículos de investimento. Tá? Existem diversos tipos de veículos. Você tem no Brasil o Gold 11, que é um ETF que investe num outro ETF que faz muito mais sentido no exterior, que é o IAU. Tá?
E você tem fundos multimercado que replicam a rentabilidade do ouro, não tem o ouro em si, mas replicam a rentabilidade do ouro, já investi dessa forma no passado também, já tive ouro físico no passado também. Hoje eu invisto por meio de ETFs no exterior. O que é um ETF? É um fundo de investimento negociado na Bolsa de Valores. Tá? É como se fosse um fundo imobiliário, um fundo de investimento negociado na Bolsa de Valores. E basicamente quando você compra, por exemplo, o ETF IAU no exterior, você tem diversas vantagens. Primeiro, o IAU ele tem a custódia física do metal. O que significa? Ele tem o metal em si. Né? Quando você compra alguns tipos de investimento, como por exemplo o fundo multimercado que te entrega a rentabilidade do ouro, tem essa estratégia específica, ele usa derivativos, investimentos sintéticos para conseguir te entregar a rentabilidade do ouro. O IAU não, ele tem a custódia física do ouro. Então, você tem essa vantagem de realmente existir um colateral, realmente existir aquele ativo sob a custódia do fundo. Outra vantagem, né? Quando você faz vendas de ETFs no exterior, você tem isenção de imposto de renda se você vender até R$35 mil por mês. Então você tem, olha só, mais segurança, porque você está diversificando em outra moeda, em outra jurisdição, está investindo no exterior. Né? Você tem uma economia tributária, porque você tem isenção de imposto de renda para vendas de até 35 mil quando você for vender. Tá? E além disso, você tem mais segurança, um segundo ponto aqui de mais segurança, que é a custódia física do ouro por parte do ETF que está sendo negociado lá fora, e o IAU é a melhor opção na minha avaliação. Tá bom? Essas foram as dúvidas, perguntas respondidas na nossa consultoria gratuita. E hoje até extrapolei um pouco mais o tempo do que eu esperava, mas acredito que tenha conseguido ajudar vocês. Agora eu quero saber de você. O que você acha que vai acontecer daqui para frente? A gente vai ter um grande ciclo de 5, 10 anos de alta nas ações? Ou, puxando o primeiro assunto do nosso vídeo, a gente vai ter as ações disparando agora e a gente vai ter uma nova crise porque o negócio vai desandar, o diferencial de juros, o dólar vai subir e o negócio vai desandar? Manda aqui embaixo nos comentários. Eu quero saber se a sua visão para o longo prazo, para 5 anos ou mais, é positiva ou é negativa para a economia do Brasil e para o investimento em ações. Manda aqui, positiva ou negativa. Qual a sua visão para 5 anos ou mais? Não para daqui 2 anos, 3 anos. 5 anos ou mais. Manda aqui nos comentários que eu quero saber. E se você quer aprender como lucrar tanto nas altas quanto nas quedas da bolsa, seguindo um passo a passo claro e sequencial, eu vou fazer um evento agora no fim desse mês, onde eu vou compartilhar tudo isso na prática. Exatamente o que os meus alunos fazem para conseguirem lucrar nas altas e nas quedas da bolsa, no Brasil e no exterior, não importando pandemia, inflação global, guerra, seja lá o que for, eles conseguem ter resultado e eu comprovo tudo isso várias vezes para você. Você pode ver até nos meus destaques no Instagram, que tem dezenas e dezenas de resultados lá, tá bom? Se você quiser se inscrever e participar desse evento online, gratuito e sem enrolação, diferente de tudo que você já viu por aí, o link para a inscrição está aqui embaixo nos comentários, tá bom? E se fez sentido para você esse vídeo, toque em gostei, compartilha com 5 amigos, te inscreve no canal, ativa o sininho e eu te vejo no próximo vídeo. Um forte abraço e até mais.